Olá, tudo bem? Meu nome é Grace, eu sou advogada especialista em Direito Médico e da Saúde e hoje vou falar um pouco para vocês sobre alguns dos principais direitos dos usuários de plano de saúde, direitos estes que no dia a dia chegam até mim como dúvidas que os beneficiários costumam ter. A nossa Constituição, em seu artigo 197, classificou as ações e serviços de saúde como sendo de relevância pública, cuja execução ela pode se dar diretamente pelo poder público, através do SUS, ou por instituições privadas, sob a fiscalização e controle do poder público. Para tanto, foi criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar, para fazer cumprir normas regulamentadas na Lei 9656 de 98, conhecida como Lei de Planos de Saúde. Primeiramente, antes de adentrar o direito em si, eu gostaria de esclarecer que o consumidor, ao contratar um plano de saúde, ele deve escolher o tipo de plano que melhor atenda às suas necessidades, observando o tipo de segmentação de contrato a que está aderindo. Atualmente, é disponibilizado no mercado planos na segmentação ambulatorial, que dá direito a apenas consultas, exames médicos e terapias. Na segmentação hospitalar sem cobertura obstétrica, ou seja, além de cobrir consultas e exames, cobre também internação. O plano hospitalar com obstetrícia, chamado plano de referência, que é aquele que além da cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, cobre o parto e dá assistência ao recém-nascido nos primeiros 30 dias. Importante ressaltar que o responsável pelo menor, o pai, a mãe, tem o prazo de até 30 dias a contar do nascimento ou da adoção para fazer a inscrição desse menor junto ao contrato. Por quê? Os primeiros 30 dias logo após o parto é tido como um período gratuito. E os pais devem promover essa inscrição, requerer junto ao convênio a inscrição dentro do prazo de 30 dias, para quê? Para que fique isento do cumprimento de carências, para que não sofra limitações na cobertura parcial temporária. Ou seja, para que possa gozar de ampla cobertura imediata, não podendo o plano alegar qualquer doença ou lesão pré-existente. Isso vale também não só para os recém-nascidos e para os adotados, como os menores de 12 anos, aquela situação de reconhecimento tardio de paternidade. É a mesma situação, após o reconhecimento do vínculo, prazo de até 30 dias. Caso essa inclusão no contrato seja requerida após 30 dias, poderá o plano exigir o cumprimento de carências parciais ou integrais e aplicar a cobertura parcial para doenças ou lesões pré-existentes. Vale registrar que o direito à inscrição, ele independe de o parto ter sido coberto pelo convênio ou ter ocorrido em hospital público ou até mesmo em casa, bem como não depende do cumprimento do prazo de nenhuma carência relacionada ao parto, porque é um direito que independe de qualquer outra situação. O que pode vigorar apenas é alguma limitação de cobertura que porventura haja no contrato do consumidor beneficiário, seja esse genitor ou genitora do recém-nascido, porque a lei coloca beneficiário, não estipula o sexo, não define se mãe, pai é o beneficiário. Tanto o genitor quanto a genitora, ambos têm direito a requerer a inclusão do menor. Havendo recusa ou demora na autorização, os pais podem pagar o tratamento e eles possuem o direito de requerer a indenização pelos custos dispendidos na justiça. Uma outra questão aqui para ser pontuada para vocês é: em caso de atendimento de urgência decorrente de complicações no processo gestacional, a lei dispõe que, se a beneficiária já tiver cumprido o prazo de carência máximo de 180 dias, o parto e a internação dele decorrente têm cobertura integral garantida. Caso a beneficiária ainda esteja cumprindo o prazo de 180 dias, deverá ser garantido o atendimento de urgência limitado às 12 primeiras horas. Isso é o que dispõe a lei.
Persistindo a necessidade de internação para a continuidade do atendimento, a remoção do beneficiário ficará a cargo da operadora. Em caso de impossibilidade de remoção por risco de vida, a responsabilidade financeira da continuidade da assistência será negociada entre o prestador do serviço e o beneficiário. Pois bem, disposição da lei. Porém, em caso de urgência e emergência, é bom que vocês saibam que a jurisprudência tem entendido ser inadmissível a interrupção da prestação do serviço. Ou seja, só as 12 primeiras horas interrompe e é transferido para um hospital público. Isso a jurisprudência tem entendido ser inadmissível essa conduta do plano de saúde. Por quê? Porque considera essa situação gerando uma desvantagem excessiva para o consumidor, indo de encontro à função social do contrato, que visa garantir o tratamento de saúde do consumidor, que mês a mês troca a mensalidade por serviços de saúde. E é justamente quando ele mais precisa que ele tem que ter. Um outro ponto que chega para mim bastante é a questão do reembolso. Grace, quando eu tenho direito ao reembolso? E o que eu tenho para falar para vocês? Primeiro ponto, quando o contrato prevê o reembolso. Porque existem contratos que prevêem que é facultado ao beneficiário escolher um prestador de sua livre escolha e requerer o reembolso. Sendo que nessas circunstâncias, o convênio faz o reembolso, mas o valor de tabela. O que é o valor de tabela? O mesmo valor que o convênio pagaria para o prestador. Ou seja, não é o valor exato pago pelo beneficiário. Um outro ponto é o caso das situações de urgência e emergência. Nesses casos, quando não for possível a utilização dos serviços oferecidos pela operadora, por não ter prestador credenciado que atenda a necessidade, na área de abrangência do contrato, será devido o reembolso também integralmente. Nessa situação aqui, integralmente, no prazo de 30 dias a contar da solicitação do reembolso. Não sendo urgência ou emergência e não havendo prestador credenciado que atenda a necessidade do paciente, na área de abrangência do contrato, tá? Preciso ficar bastante claro, tem que ser na área de abrangência do contrato. Fora a área de abrangência, não tem o direito ao reembolso. Então, ocorrendo dentro da área de abrangência do contrato, mas havendo um prestador particular que possa atender o beneficiário, este deve pedir autorização ao convênio para ser atendido por este profissional que existe na localidade, e o convênio faz o repasse diretamente para o prestador. Essa é a situação por não ser urgência. Então, se não é urgente, dá tempo esse beneficiário pedir autorização. Havendo urgência, ele pode ir direto, tá? Uma vez comprovado urgência e emergência, tem que ser comprovado, não basta só alegar, tem que comprovar. Uma outra situação é, não havendo nem prestador particular na localidade, a operadora deve custear o deslocamento do beneficiário até prestador credenciado mais próximo, ou reembolsar, nessa situação também integralmente, os custos do atendimento e do transporte. Também o reembolso deve ocorrer no prazo de 30 dias a contar da data da solicitação. Por quê? Porque nessa situação não tem prestador na localidade. E nem tem nem credenciado nenhum outro prestador para que a operadora possa fazer o repasse. Caso haja necessidade de remoção de paciente por falta de recursos na unidade de saúde para dar continuidade ao atendimento em local com mais recursos, a operadora deverá promover esse transporte. Essa é a situação que uma cidade de interior, o hospital que tem na localidade não tem os recursos necessários para atender a necessidade do beneficiário. Então, cabe o quê? Remoção desse paciente para uma unidade com mais infraestrutura e cabe à operadora cobrir esse transporte. Outra situação interessante para colocar para vocês que também gera muita dúvida e muito problema no dia a dia, a questão do credenciamento e descredenciamento de prestadores de serviços. Por quê? O que a gente observa é uma prática muito comum dos convênios de efetuar o descredenciamento dos prestadores de serviços mais renomados após atingir um número satisfatório de contratos,
acarretando queda na qualidade dos serviços prestados. Como forma de evitar isto, a Lei 9656 de 98, ela dispõe que o plano, ao incluir qualquer prestador de serviço como credenciado, adquire o compromisso com os consumidores de manutenção ao longo da vigência do contrato, ou seja, só é permitida a substituição por outro prestador desde que seja equivalente e havendo a comunicação prévia do beneficiário, ou seja, com 30 dias de antecedência, salvo se essa rescisão decorrer de fraude ou infração às normas sanitárias e fiscais em vigor. Aí, neste caso, é dispensado o aviso prévio do consumidor. Do contrário, não. O consumidor tem que ser avisado previamente e tem que ocorrer a substituição por um prestador equivalente. Não basta ser só qualquer prestador, não. Tem que ser um prestador nas mesmas infraestruturas de serviço existente anteriormente. Desta forma, constitui prática abusiva impedir o consumidor em curso de tratamento de ser atendido sobre o argumento de que houve o descredenciamento do fornecedor, desde que o prestador equivalente não lhe seja disponibilizado. Tá? Isso é muito comum. Caso a substituição ocorra por vontade da operadora durante o período de internação do consumidor, o estabelecimento obriga-se a manter a internação e a operadora a pagar as despesas até a alta hospitalar. Na hipótese de substituição por infração às normas sanitárias, a operadora arcará com a responsabilidade pela transferência imediata para outro estabelecimento em padrão equivalente, garantindo a continuidade da assistência sem ônus adicional para o consumidor. Um outro ponto para falar para vocês é a questão do direito de manutenção do convênio por ex-empregados e aposentados. Costuma chegar muito para mim: Grace, fui demitido, tenho direito a manter meu plano de saúde, vou me aposentar o mês que vem, posso manter meu plano de saúde? Com relação a estes questionamentos, vale o seguinte esclarecimento. Ao demitido ou exonerado sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário no plano pelo prazo de 1/3 do tempo de permanência no convênio, limitado ao mínimo de 6 meses e máximo de 24 meses, isto enquanto ele estiver desempregado. Se constituir um novo vínculo empregatício, perde esse direito de manter o convênio. E esse convênio, uma vez mantido, estabelecidas as mesmas condições de cobertura assistencial que tinha durante a vigência do contrato de trabalho e cabe ao beneficiário que mantém o convênio assumir o pagamento integral. Essa manutenção é extensiva a todo o grupo familiar que era inscrito antes da vigência do contrato. O mesmo vale para o caso de morte do segurado. Já no caso da aposentadoria, se o beneficiário contribuir pelo prazo mínimo de 10 anos, terá direito à manutenção do plano, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato, desde que também assuma o pagamento integral. Caso essa contribuição seja inferior a 10 anos, é assegurada a manutenção na razão de 1 ano para cada ano de contribuição, ou seja, ele contribuiu por 5 anos. Então, após a aposentadoria, ele tem direito a manter o convênio por mais 5 anos. Outro ponto aqui é a questão das doenças e lesões pré-existentes. A lei define doenças pré-existentes como aquela que o beneficiário sabia ser portador, ou seja, tinha conhecimento no momento da contratação. Observem que a lei fala em ter conhecimento da patologia, pois é possível que a pessoa tenha a doença em curso, mas que esta seja desconhecida por ainda não ter apresentado sinais e sintomas. Assim, a jurisprudência tem entendido que cabe ao convênio realizar todos os tipos de exames necessários antes da assinatura do contrato, para verificar a existência ou não de alguma patologia do segurado. Realizado esse procedimento, a operadora não poderá depois alegar qualquer omissão de informação sobre doença ou lesão pré-existente na declaração de saúde preenchida pelo beneficiário. Optando por não realizar
os exames pré-admissionais e posteriormente o segurado vem apresentar alguma patologia, é da operadora o ônus de provar que a doença foi pré-existente e de que houve má-fé do segurado ao preencher a declaração de saúde. Havendo desconfiança da operadora, ela deve instaurar processo administrativo para apurar má-fé ou não do segurado, do contratado ao preencher a declaração de saúde. Enquanto o processo estiver em análise, os atendimentos não poderão ser suspensos. O plano precisa continuar prestando serviço da mesma forma. Declarada a patologia, não pode a operadora recusar a contratação, podendo apenas fornecer cobertura parcial temporária somente para procedimentos de alta complexidade relacionados a doenças declaradas pelo prazo máximo de 24 meses. Após esse período, o beneficiário passa a gozar de cobertura ampla integral. Por fim, é bom saber que a aquisição e o acesso a serviços de plano de saúde não podem ser dificultados ou impedidos por condição de saúde, deficiência do consumidor ou em razão de idade. Isso tem sido também uma prática muito comum. As operadoras recusam a contratação por entender que não é interessante o contrato, mas não pode, tá? Outro ponto para colocar para vocês tem o plano dever de cobrir o uso de medicamentos? Aí o que eu tenho para dizer para vocês? A lei de plano de saúde dispõe que sim, nos seguintes casos, são alguns casos específicos. Durante a internação hospitalar, na quimioterapia oncológica ambulatorial, medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para efeitos adversos, também relacionado ao tratamento antineoplásico oral, desde que o medicamento tenha registro na Anvisa e conste a indicação na bula. Ocorre que na prática as operadoras têm negado o fornecimento de algumas dessas medicações, principalmente quando de alto custo, para uso domiciliar, sobre a alegação de não constarem no rol da ANS ou serem off-label, ou seja, possuírem prescrição diferente das indicações da bula, restando ao beneficiário nesses casos, que a lei lhe assegura o direito, mas o plano nega, socorrer-se ao Poder Judiciário para pleitear esse direito. Por fim, gostaria de pontuar para vocês que a ANS ela foi criada como órgão responsável por regulamentar e fiscalizar o mercado de planos de saúde no Brasil. Contudo, temos observado que muitas vezes a ANS ela tem falhado no seu dever, ficando ausente no papel regulador e fiscalizador, quando não se posicionando de maneira dúbia, como se legislasse a favor dos planos de saúde, gerando insegurança jurídica. Dessa maneira, diante de qualquer conduta abusiva das operadoras, o consumidor deve exigir o cumprimento de seus direitos e, se necessário, buscar a ajuda de um advogado, especialista na área de direito médico, para pleitear, junto ao Poder Judiciário, a tutela dos seus direitos. Me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Me sigam lá no Instagram Grace_Direito Médico e da Saúde, que terei o maior prazer em ajudá-los. Obrigada a todos.